tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa essencial. O tema do programa de hoje é sobre a providência divina. A providência de Deus, o cuidado de Deus, é próprio de quem ama realmente conduzir, cuidar, velar por aqueles que são amados. E esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. E nós vamos começar com a palavra de Deus, que aqui no Salmo 126 vai nos ensinar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta hora o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Esse é o Deus que cuida de cada um de nós. O programa de hoje é para você que anda preocupado, para você que anda realmente desacreditado da vida, preocupado com tantas situações que o mundo moderno tem nos colocado. Você que se preocupa com o dia de amanhã, que se preocupa com seus filhos, você que se preocupa com o seu trabalho. Aonde você tem colocado a sua confiança? Nós somos convidados a colocar a nossa confiança em Deus. Nesse Deus que nos ama e que verdadeiramente cuida de nós até durante o sono. Que coisa maravilhosa, que coisa verdadeiramente incrível, sabemos que Deus cuida de nós. Recentemente um filme lançado, Deuses e Reis, Êxodos, que conta a trajetória de Moisés rumo à libertação do povo hebreu, aquele Moisés que recebeu a missão de Deus de libertar o povo de Israel. Esse filme tem algumas situações que realmente não estão na Bíblia, mas de uma forma geral ele nos remete à história belíssima que está contada no livro do Êxodo. E é muito interessante que Moisés, com o povo de Deus, fugindo do faraó e do exército do faraó, eles então dão de cara com o Mar Vermelho. Não dá para prosseguir e muito menos para voltar, porque a morte era certa também. E ali naquela situação, no filme, o que nos mostra é que Moisés, sem saber o que fazer, ele reza, ele conversa com Deus e ele dorme. Na hora eu falei, poxa, mas na Bíblia não fala nada que Moisés dorme. Mas foi a forma que o autor encontrou de mostrar que naquele momento que ele fez a sua oração, ele confiou em Deus. Porque dormir é o ato de uma pessoa que realmente se entrega e espera. E ali Deus realiza o milagre, porque é Deus que realiza. E esse é o interessante. Dizia Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse só de nós. Aí está o segredo na nossa vida de realmente vermos totalmente a ação de Deus. Quando eu não posso fazer mais nada, aí entra a ação de Deus. Quando o assunto é o impossível, essa é a especialidade de Deus. Mas aquilo que cabe a cada um de nós fazer, Deus não vem fazer no nosso lugar. Tem uma historinha que exemplifica essa situação e que eu gosto muito. Conta que existiam dois fazendeiros, dois sitiantes, e um tinha uma fazenda belíssima, ali os seus pomares com suas frutas, as suas hortaliças, sua porteira, tudo cercado impecavelmente, a casa muito bem cuidada e tudo muito bem preparado por aquele homem. Do lado, a fazenda do lado já estava parecendo uma fazenda de mulher viúva. Aquele mato alto, aquela casa caindo aos pedaços, aquela porteira toda torta, só mato. E certo dia os dois se encontram ali na divisa das duas fazendas e o dono da fazenda, que estava tudo destruído, tudo estragado, vira para o outro fazendeiro e fala assim: ô compadre, Deus tem sido muito bom para o senhor, né?
Aí ele responde assim: olha, Deus tem sido muito bom para mim sim, mas se eu não acordar cedo toda manhã, Deus não vem fazer nada por mim aqui não. Se eu não acordar de manhã, 5 horas, e capinar, e cuidar, e plantar, e podar, Deus não vem fazer isso por mim. E ele arremata dizendo: senão a minha roça estava igualzinha à tua mesmo. E essa é a realidade da nossa vida. Nós temos que fazer aquilo que cabe a nós. Não podemos cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Mas nós temos que confiar em Deus como uma criança que confia plenamente no seu Pai. E quando a gente se deitar, quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro, nós podemos confiar que Deus está cuidando de todas as situações porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. Existe uma oração que diz assim: Nossa Senhora, conserta de noite o que eu estraguei durante o dia. Então, quando a gente se deita, vamos pedir que Nossa Senhora também possa ser a responsável por nos ajudar a construir um mundo melhor, os responsáveis por sermos profissionais responsáveis aonde Deus tem nos plantado. Porque aonde Deus nos plantou, é ali que nós temos que florescer. Dentro da nossa casa, a primeira referência que os nossos filhos vão ter da presença e da pessoa de Deus, somos nós, os pais. Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Vamos sim colocar a nossa vida aos cuidados de Deus, mas sem nunca deixar de fazer aquilo que cabe a cada um de nós. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para falar desse cuidado amoroso e providente de Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver.
E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre. A casa é sua. Tua casa não será abalada. Estamos voltando com o programa Essencial e neste dia falando sobre o cuidado de Deus, a providência de Deus, esse Deus tão próximo de nós, esse Deus que muitas vezes a gente chegou a questionar onde o Senhor estava em tal situação, aonde o Senhor estava quando eu mais precisava, mas a gente depois percebe que todas as vezes que a gente mais precisa, Ele está do nosso lado. É que muitas vezes os problemas, o pecado, as situações que a vida nos impõe, muitas vezes nos impedem de perceber que este Deus está ao nosso lado. E hoje já começamos com uma historinha, vamos com mais uma historinha, porque nada como histórias para nos fazer entender certas situações, né? Conta-se que numa determinada estação de trem, um senhor entrou, tomou o trem e logo percebeu ali a presença de uma criança. Ele não deu muita atenção e o trem seguiu viagem. Passado um tempo, já algumas estações, muitas pessoas desceram e ele começou a perceber que aquele menino estava ficando sozinho no trem e começou a ficar incomodado. Passou-se mais um tempo e mais gente descia e o menino ali. E o menino parecia tão tranquilo. Então esse senhor resolve conversar com aquela criança. E ele chega no menino e fala: menino, para onde você está indo? Ele fala: não sei. Mas como assim você não sabe? Eu não sei. Mas da onde você veio? Ah, eu peguei o trem lá na tal cidade. Ele falou: mas então a gente vai descer na próxima estação, você não sabe para onde está indo, você não está com ninguém aqui. E o menino não queria descer, ele: vamos descer sim, você precisa voltar para onde você pegou o trem. Não, calma moço, o meu pai é um maquinista. E então aquele homem percebe que toda a confiança daquela criança está no fato de que o seu pai estava no controle daquele trem. No trem da tua vida, no trem da minha vida, no trem da nossa história, existe um Pai que nos ama. Eu sei que talvez você não tenha um bom referencial da palavra Pai, mas dizia o Papa Paulo VI que Deus é Pai com coração de mãe. Então não sei qual o referencial de Pai que você tem, mas você pode ter a certeza que o nosso Pai do céu é um Pai que verdadeiramente cuida de nós. E você poderia dizer: mas então por que a minha vida tem sido tão difícil? Por que tantos problemas? Por que tantas perdas? Existem situações nessa vida que nós não vamos ser capazes de obter as respostas ainda nesta vida. Existem situações que um dia nós vamos precisar sentar no colo do nosso Pai do céu. Ele vai olhar nos nossos olhos e nós vamos entender cada circunstância da nossa vida. E nós precisamos entender que falar sobre o cuidado e a providência de Deus no mundo com tanto ódio, com tanta fome, com tanta guerra, pode parecer demagogia, mas não é. O que nós precisamos compreender de fato é que Deus, por amor, criou a humanidade, criou a cada um de nós e por amor nos deu livre arbítrio, por amor nos deu liberdade. E esta liberdade faz com que o homem faça opções certas ou erradas. Na maioria dos problemas, dos pecados, das guerras, você vai perceber que existe a liberdade de alguém que optou por aquela situação. É claro que existem situações que não têm explicação. Por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência. Realmente não foi a vontade de nenhum homem, de nenhuma mulher. Então, há situações que nós precisamos resignar. O que é isso? Dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito a tua vontade por amor. Santo Afonso de Ligório, ainda o citava no primeiro bloco, foi ele quem disse que nós temos que
fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que isso quer dizer? Fazer o que Deus quer é que verdadeiramente, se nós queremos ser felizes, nós temos que buscar tudo aquilo que o Senhor coloca como regras, como preceitos, como mandamentos para a nossa vida. E querer o que Deus faz. Ou seja, aquilo que eu não sou capaz de compreender, eu aceito. Eu realmente digo, Senhor, a Tua vontade. E o próprio Senhor Jesus nos deu este exemplo quando, naquela oração crucial, onde Ele sabia que ia ser entregue à morte, onde Ele se entrega à morte por livre e espontânea vontade e por amor a cada um de nós. Mas quando Ele sente, como humano que era, porque Jesus era humano e divino, mas como humano Ele sentiu sim o medo da morte, Ele então diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a Tua vontade. Então, esta é a oração que nós temos que aprender a fazer. E por sinal é a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque é a vontade daquele que nos ama, que sabe o que é melhor para nós. Aquele que conhece inclusive o futuro. Nós conhecemos a página, Deus conhece a história. É por isso que nós precisamos aprender a colocar toda a nossa confiança, a depositar toda a nossa esperança nesse Deus tão maravilhoso que nos ama. E a palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, vai dizer o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Gente, e essa leitura, se nós tivéssemos pegado ela desde o começo, ela vai dizer, por conta de preocupação, quem consegue aumentar um só dia, um só côvado, a duração da sua vida? Olhai as aves do céu, que não semeiam, que não ceifam, e vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, que não fiam, não tecem, e no entanto, diz o Senhor Jesus, Salomão no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Esse é o Deus que quer cuidar de cada um de nós. Mas para que Ele faça isso, Ele quer que nós permitamos, Ele quer que nós deixemos que Ele entre na nossa vida, que Ele entre no nosso coração e faça verdadeiramente a nossa história melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente vai para um breve intervalo e no terceiro bloco a gente conclui essa conversa gostosa. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós, não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama. Deus está contigo. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura, que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre. A casa é sua. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial. E eu quero aproveitar e te fazer um convite, você que está nos assistindo, que nos acompanha, você que é devoto da Divina Misericórdia, de Jesus Misericordioso, vai acontecer na Capela da Divina Misericórdia, no bairro da Roseirinha, município de Campestre, a segunda festa da Divina Misericórdia. Tem como tema, como apóstolos anunciaremos a face da misericórdia de Deus. O evento terá a participação especial da comunidade Shalom. O início será às 8 horas da manhã e o término às 17 horas. Não perca, vai ser um evento maravilhoso. De fato, o encontro vai ser uma bênção, que você possa ter a oportunidade de ser alcançado pela misericórdia do Senhor no Domingo da Misericórdia. Papa João Paulo II instituiu essa festa, que é o primeiro domingo após a Páscoa. Então, participe. E no programa de hoje, para concluir, nós vamos tomar a palavra de Deus em Romanos 8, que vai nos ensinar o seguinte: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, como nós conversamos durante toda a sequência do programa desde o início, que vocês possa fazer uma análise da sua vida. Quantas vezes a gente chegou a brigar com Deus? Quantas vezes a gente chegou a realmente se revoltar diante de certas situações? Mas eu costumo dizer que se você brigou com Deus, é que você sabia que Ele estava ouvindo. E certamente Ele acolheu a sua oração. E a melhor oração é aquela que brota de um coração sincero. É assim que nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, aquela pessoa que não deposita a sua confiança em Deus, que não confia na providência de Deus, de certa forma ela fica escrava, ela fica nas garras do destino ou do fatalismo. Mas aquela pessoa que descansa em Deus, aquela pessoa que deposita em Deus a sua confiança, ela realmente não precisa se preocupar com o horóscopo, com a sorte, com nada. Ela precisa simplesmente saber que é amada e, como já dissemos, é próprio de quem ama cuidar. Todas as vezes que nós saímos da rota por conta da nossa humanidade, da nossa miséria, o Espírito Santo de Deus, na sua providência, corrige essa rota, corrige a nossa história e nos conduz a um destino que é aquilo que Ele tem para cada um de nós. Deus nos criou com um propósito. Deus não faz nada por acaso. Você não é um acidente. Ninguém é um acidente. Cada um de nós nascemos com um propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o meu lugar na sociedade. Qual é o meu lugar onde Deus tem me colocado. É ali que nós somos chamados a fazer a diferença. É ali que nós somos chamados a cumprir a vontade e o desígnio do Pai para cada um de nós. E é por isso que eu quero te convidar nesse momento a realmente interiorizar o seu pensamento, a abrir o seu coração e pensar nas vezes que você
se afastou de Deus, que você se desesperou, você, meu irmão, minha irmã, que tem se sentido tão distante de Deus, tão desamparado talvez, pela situação que tem afligido a sua vida. Vamos elevar a nossa oração, o nosso coração a Deus agora, pedindo a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, que também possa interceder por cada um de nós, para que nós possamos encontrar o caminho de volta para a casa do Pai, para que nós possamos aprender a colocar a nossa confiança em Deus, porque a providência de Deus vai acontecer na tua vida na medida que você confiar nesta providência. Que você a cada manhã aprenda a agradecer. Muitas graças, muitas vezes nós perdemos porque nós só reclamamos. O povo de Deus, como nós fizemos uma menção no começo do programa, quantas vezes no deserto eles perderam a graça porque eles só sabiam reclamar. Eles não olhavam para tudo aquilo que Deus havia feito de magnífico na vida deles e reclamavam diante daquelas situações que realmente eram incômodas. Mas nós precisamos aprender a agradecer um pouco mais e reclamar um pouco menos, porque se nós olharmos para a nossa vida, nós temos muito mais motivos para agradecer do que motivos de reclamar. E eu posso dizer assim como um testemunho pessoal, que houve um tempo na minha vida que domingo à tarde para mim me batia aquela depressão. Eu falava, nossa gente, o domingo está acabando, o meu descanso está acabando, o meu momento com a minha família está acabando, e amanhã é segunda-feira braba. E aí eu comecei a perceber que eu já começava a sofrer por antecipação, eu já passava mal antes de comer, né? E ali eu não aproveitava aquele fim de tarde, à noite então muito menos. Então eu falei, não, eu vou inverter a situação. Quando eu lembrava que no outro dia era segunda-feira, eu dizia, Senhor, muito obrigado porque eu tenho trabalho para ir. Quantas pessoas gostariam de ter um trabalho para ir e no momento estão sem esse trabalho? Então, quando nós invertemos a ótica e aprendemos a agradecer por todas as situações, nós vamos perceber que ser feliz é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Basta que a gente perceba que o cuidado de Deus está muito mais próximo do que nós somos capazes de perceber muitas vezes. Fique com Deus, que você aprenda a confiar na graça, na proteção e no amor de Deus cada dia mais da sua vida. Olhai e vede as aves do céu, não plantam nem colhem, nem guardam em celeiros, mas o vosso Pai do céu, que sustenta a vida, voa em voos bem felizes, cantando a vida canta. Olhai e vede os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, nem tecem suas vestes, mas o vosso Pai do céu os reveste em beleza, ou em voos bem felizes, superam reis e riquezas,